O silêncio, na forja, tinha um peso diferente. Uma promessa quente que se grudava à sua pele antes mesmo do primeiro golpe. Você abriu os olhos sob o teto quente e baixo daquele espaço ancestral, no coração do Japão, onde as sombras longas da tarde dançavam sobre a madeira antiga e rachada do chão. O ar estava denso, quase irrespirável, carregado de um cheiro metálico que parecia fundir-se com o suor constante do seu corpo cansado. A fumaça branca, espessa e lenta, serpentava preguiçosa entre as vigas, tocando seu rosto com um frio traiçoeiro em meio ao calor sufocante que o envolvia. Você sentia o calor da bigorna como uma presença viva, pulsante, que se agarrava aos seus pés descalços, queimando lentamente a pele exposta. A textura áspera da areia fina que você espalhava ao redor da forja parecia familiar e estranhamente reconfortante, como um velho ritual repetido incontáveis vezes. O estalo das fagulhas saltando do carvão criava uma melodia desagradavelmente constante, um som quase musical que preenchia o espaço pesado, embalando seus movimentos numa cadência lenta, como um cântico silencioso. Se hoje reclamar do ar-condicionado desligado já causa uma revolta, imagine carregar o calor de uma chama que parece respirar dentro de você, como se cada sopro fosse um fôlego de ferro incandescente grudado em sua nuca. A sua mão, marcada pelo suor e pela fuligem, segurava firme o martelo que parecia pesar mais a cada golpe, enquanto o aço incandescente brilhava com uma cor viva, intensa, quase hipnotizante. A pele colada ao rosto acompanhava cada ritmo do martelo. Cada impacto reverberava no seu corpo cansado, em uma cerimônia silenciosa onde o perigo estava em cada movimento errôneo. Você seguiu a rotina com precisão quase mecânica, espalhou a mistura de carvão e areia fina pelo chão ao redor da bigorna, certificando-se de que cada grão estivesse no lugar exato para absorver o calor. Os golpes ritmados, como batidas de um coração constante, ressoavam no espaço abafado, enquanto sua respiração pesada e ofegante se misturava ao cheiro de madeira queimada e metal quente que tomava conta do ambiente. Cada passo no chão rachado fazia você sentir a madeira queimar lentamente sob a sola dos pés. Uma lembrança silenciosa da exigência implacável daquele lugar. O calor parecia se intensificar de repente, como se a forja respirasse de forma mais profunda e ameaçadora. Então, um som estranho cortou a rotina monótona. Um sussurro distante, quase imperceptível, carregado pelo ar quente e cheio de fumaça. Seus músculos se tensionaram imediatamente, olhos vasculhando as sombras que se alongavam e se estreitavam. Você percebeu que naquele instante a forja não era apenas um forno de lâminas, mas um labirinto de ameaças silenciosas e olhos invisíveis. O ar denso pareceu pesar ainda mais sobre seus ombros. E, antes que Morfeu te pegue de vez,
Dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários. De onde você nos ouve e que horas são aí? Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O sussurro distante insistia, como se o ar carregado resolvesse falar algo esquecido. Um segredo arrastado pelo fogo e pela fumaça. Embora você tentasse ignorar, um peso crescia em seu peito. Uma sombra que escorria por entre as paredes gastas da forja, rastejando pelas fendas da madeira até se alojar na sua nuca. O calor pulsava no ar espesso, fluindo como um organismo vivo, ao mesmo tempo implacável e silencioso. Você sentia o martelo na mão pesar não só pelo metal, mas pelo presságio invisível que te feria tanto quanto a bigorna ardente sob os seus pés. Sua respiração encontrou um compasso mais lento, cada inspiração impregnada do cheiro metálico que embrulhava seu estômago e te prendia naquele instante suspenso entre o cansaço e a vigilância. O aço diante de você brilhava, quase hipnotizante na sua incandescência, movendo-se como um lembrete severo da tarefa que se arrastava no tempo. O frio enganoso da fumaça, beijando seu rosto, contrastava tão intensamente com o calor cravado na sua pele que parecia confundir seus sentidos, que agora buscavam qualquer detalhe que desafiasse a quietude opressiva. Seus pés descalços afundavam suavemente na areia espalhada. A textura arenosa, como um lençol áspero, que abria caminho pelo chão rachado. Gotas de suor deslizavam lentamente pela sua testa, traçando linhas quentes que ardiam com o contato do ar carregado. Você segurava o martelo silenciosamente, como se nele residisse toda a sua vontade. Cada golpe se tornando um exercício de paciência e resistência, onde o metal moldava não só a lâmina, mas o próprio tempo, desdobrando-o em segundos que pareciam eternidades. O silêncio reverberava. Cada estalo das fagulhas era um pulso na atmosfera carregada. O ritmo lento dos seus golpes batia um compasso irregular, às vezes interrompido por pequenos rangidos da madeira antiga, lembrando que aquele espaço não era apenas um santuário de metalurgia, mas um organismo envelhecido, cheio de histórias e segredos. Você sentiu um arrepio sutil quando sua mão escorregou levemente, fazendo a ferramenta cantar contra a superfície da bigorna. O som fez você prender a respiração, consciente do quão próximo estava daquele limiar invisível onde o controle se perde e o erro se torna real. A luz da tarde, filtrada pelas janelas empassadas de fuligem, desenhava linhas tênues no chão, e a fumaça desenhava sombras líquidas que se entrelaçavam na penumbra crescente. Você parou por um instante, o martelo suspenso no ar, sentindo o peso dele como um elo invisível entre o passado presente naquele espaço e o futuro incerto que você temia. Então, o sussurro se repetiu, mais perto, quase um toque nas suas orelhas. Um som que não era nenhum som, mas um vazio pesado carregado de expectativa. Você pisou devagar, deixando que a areia fina sob seus pés fizesse um tapete de silêncio, movendo-se com cuidado por entre as sombras projetadas contra as paredes, tentando decifrar a origem daquela presença intangível que pulsava junto com o calor da chama.
A sua mão descobriu a superfície áspera da parede mais próxima, sentindo a madeira quente e rachada que parecia presa entre a vida e a morte, tentando te comunicar, talvez, uma história antiga de vigilância e compromisso. O coração martelava um ritmo pesado, cada batida reverberando contra o peito, enquanto o ar no espaço parecia espesso demais para ser atravessado facilmente. Uma prova constante de que ali você não estava sozinho e que o silêncio era um companheiro tão presente quanto ameaçador. Você voltou a bigorna com passos longos e cuidadosos, repassando mentalmente a sequência da tarefa, o movimento dos golpes, o alinhamento do aço, as respirações profundas que mantinham sua mente focada. Espalhou novamente uma camada fina de areia, sentindo cada grão se acomodar como uma promessa silenciosa de proteção, de estabilidade contra o calor que ameaçava queimar além da pele. O ar parecia avançar sobre o fogo, ondulando em espirais lentas que de repente revelaram, por entre o véu de fumaça, uma sombra que não deveria estar ali. Você percebeu um breve reflexo de movimento nas bordas do teu olhar, um vulto sem forma e pesado, uma presença disforme que se ocultava tão perfeitamente quanto uma pedra se confunde ao chão. Seu corpo inteiro se enrijeceu, os músculos tensos como cordas prestes a arrebentar. Um leve murmúrio, como se a forja tentasse sussurrar um aviso ancestral, percorreu o ar quente, invadindo sua percepção com uma sensação de urgência insidiosa. Você engoliu a saliva, o gosto metálico se misturando ao vapor, e ergueu novamente o martelo, sabendo que o próximo passo, não, seria mais apenas uma questão de moldar o ferro, mas de sobreviver ao que aquele espaço guardava em silêncio. As sombras começaram a se alongar com mais intensidade. A densa fumaça tornou-se um manto espesso que grudava em você, reduzindo a visibilidade e criando uma prisão onde o calor se fazia um carcereiro impessoal. Você sabia que a forja tentava testá-lo, esforçava-se para segurar sua sanidade enquanto o tempo escorregava entre seus dedos como areia fina. Ainda assim, em meio à sombria mecânica daquele ritual árduo, um lampejo tênue alcançou seu olhar, um pequeno e fugaz brilho dourado que reluziu na ponta da lâmina quase pronta. Algo delicado e belo, um rastro de esperança embrulhado na dureza do aço incandescentes, um sinal silencioso de que, apesar do medo e da solidão, o caminho continuava aberto. Mas então, um estalo mais forte. De todos os anteriores cortou o silêncio e o calor ao seu redor, fazendo seu corpo inteiro estremecer. Uma sombra diferente surgiu, sombria, nítida e sem forma definida. Emergiu do nada, pairando entre você e a saída, bloqueando a luz como um muro invisível. E você soube, naquele instante exato, que a forja tinha mais surpresas reservadas para você, mais do que o simples calor, mais do que o peso do martelo, mais do que o aço incandescente. Algo estava prestes a se revelar, e não haveria recuo possível. Você permaneceu imóvel por segundos que pareceram horas, sentindo o suor escorrer como pequenas correntezas frias pelo seu pescoço, enquanto o ar ao redor espessava ainda mais, saturado pela fumaça que rastejava lenta
entre as vigas. A sombra que bloqueava a saída parecia se dissolver e retomar forma, como um sussurro. Materializado, uma presença que não se entregava, mas também não fugia. Você respirou calmamente, fundindo o calor agudo da bigorna ao peso silencioso da ameaça invisível que carregava agora. Cada passo que você dava em direção à figura era uma reverberação profunda. O contato frio do solo arenoso abafando suas pisadas, reduzindo seu corpo a um gesto quase instintivo, como se o próprio chão murmurasse palavras ancestrais sob seus pés. A pouca luz que ainda atravessava o véu escuro de fumaça desenhava as bordas trêmulas da sombra, que parecia pulsar com vida própria, expandindo e contraindo no ritmo lento da sua respiração. O martelo em sua mão passou a ser um peso quase etéreo, uma extensão da sua força e vontade, um elo claro entre você e o aço incandescente que brilhava preguiçoso e ardente sobre a bigorna. Você sentiu a textura áspera da pega, marcada pelas marcas do uso exaustivo, uma familiaridade que acalmava por breves instantes a tensão que apertava seu peito. O frio sutil da fumaça, deslocado de sua face por um sopro hesitante, criava contrastes estranhos contra o calor cravado na sua pele. Um cometa de sensações contraditórias que deixava você atento a cada detalhe daquele momento suspenso. As paredes, ressecadas pelo tempo, pareciam pulsar uma canção muda em sua direção. Um murmúrio de madeira cansada que se encaixava com o chiar do metal e o estalo das fagulhas. Você percebeu o cheiro vívido da ferrugem misturado ao amadeirado queimado da forja, a essência pesada da história compactada naquele espaço, que envolvia e ao mesmo tempo sufocava. O suor continuou escorrendo, descendo pela sua testa, como gotas lentas que levavam embora a tensão acumulada, sem, no entanto, aliviar o aperto surdo pela garganta. Você afastou a mão da bigorna por um momento, alongando os dedos que tremiam levemente, como se o peso do silêncio fosse impossível de carregar sem um respiro. A areia fina sob os seus pés voltou a capturar sua atenção, seu toque sereno e áspero, confortável na familiaridade da rotina. Você espalhou outra camada delicada, com um gesto ritualizado, vendo o pó se acomodar como uma promessa silenciosa de equilíbrio para o calor inclemente que ameaçava se espalhar. O movimento repetitivo evocava o ritmo do seu próprio coração, batendo um compasso lento e insistente dentro do peito. Você deu um passo cuidadoso para trás, o piso rangendo sob o seu peso, um som suave, mas afiado no silêncio ressoante. O ambiente parecia estar vivo, criando um jogo quase cruel entre luz e sombra, frio e calor, silêncio e som. Em meio a tudo isso, o aço incandescente continuava ali, uma chama muito próxima que não queimava apenas sua pele, mas seu próprio senso de segurança. Com os olhos fixos naquele brilho, você sentiu que o tempo desacelerava, que o presente se dilatava para preencher cada fenda do seu corpo e mente. O sussurro retornou, desta vez mais claro, mais próximo, um risco sonoro que parecia carregar o peso de eras, a voz muda da forja em seu estado mais puro. Você não precisava entender palavras para perceber o significado oculto, uma advertência que corria como um fio invisível pelas veias do espaço. A sombra avançou um pouco, quase hesitante, como uma dúvida que insiste em existir,
um nó apertado na garganta do mundo do fogo e do aço. Quando você se aproximou mais uma vez, seu corpo inteiro tenso. O calor da bigorna forte demais para ser ignorado. Sentiu o contato inesperado do ar, um frio breve e cortante, como um sussurro de inverno na pele escaldada. Seu foco agarrou-se à ponta da lâmina, agora quase pronta, que brilhava com uma luz dourada e melancólica, um fragmento de esperança em meio ao peso crescente do medo. Você percebeu que mesmo ali, na fronteira entre o esforço físico e o invisível, havia uma beleza cruel, um momento que fugia da lógica, mas que você sabia guardar para si. Cada golpe do martelo voltou a ecoar, porém com um ritmo mais firme, como um código secreto entre você e aquele espaço ancestral. O aço ceifava o tempo, retorcia a realidade ao seu redor, e os rangidos das paredes, o estalar dos fósforos queimados e o suspiro da brisa por entre as frestas entoavam um refrão inquietante. A chama da bigorna parecia agora uma guardiã velada, seus braços de fogo segurando a passagem para algo que você ainda não podia ver. Seu corpo inteiro arqueou levemente, os músculos tensionando, o suor correndo em trajetórias implacáveis, conectando você àquele instante único, um instante que jamais seria repetido. A fumaça se adensava, como se o próprio ar desejasse esconder algo, camuflar um segredo que se afiava entre você e o mundo. Você estava cercado, protegido e perdido ao mesmo tempo, prestes a cruzar uma fronteira desconhecida. Então, uma mudança quase imperceptível na luz trouxe uma silhueta que antes estava oculta, esculpida na fumaça densa como uma promessa obscura. O ar pareceu crescer denso demais para respirar, e a sombra que se revelou não era apenas uma ameaça, mas um convite, um chamado, urgente para o que viria a seguir. Uma voz silenciosa que dizia que ali, naquele espaço de calor e medo, o próximo movimento não seria só seu. Você ouviu, dentro do peito, um estalo final, como a faísca que acende o primeiro sopro do fogo guardado. A lâmina quase pronta refletia o pouco da luz que sobrava, e naquele brilho você entendeu que o tempo da forja ainda não havia terminado. Estava apenas começando. A sombra se adiantou, e a forja, silenciosa e implacável, segurava sua respiração junto com a sua, e no limite tênue entre o que é e o que ainda pode ser, você soube que o próximo passo exigiria mais do que força, exigiria uma coragem para enfrentar o desconhecido, que agora se materializava diante dos seus olhos. A forja aguardava, com seu segredo oculto e seu calor implacável, e você, por sua vez, se preparava para atravessar a linha invisível que separava o passado do futuro. Se afastou da bigorna com o martelo ainda na mão pesada, sentindo o chão arenoso ceder sob seus pés descalços. O suor quente escorria pelas costas, misturando-se com uma fuligem impregnada no ar. Cada respiração era um esforço lento, um sopro que se arrastava pela garganta seca, impregnada pelo cheiro inconfundível do ferro aquecido e da madeira queimada. As chamas morriam apenas para renascer em faíscas dançantes sobre o carvão, iluminando por instantes as paredes rachadas, onde as sombras brincavam e se alongavam sem destino. Você percebeu o ar se tornar ainda mais pesado,
uma pressão quase palpável que parecia comprimir seu peito. A fumaça, espessa e traidora, enrolava-se no seu rosto, fria como um sussurro gélido que cortava a pele. Ardente, seus olhos focavam naquela silhueta indistinta que se diluía e reaparecia entre as ondulações do vapor. A presença ali era como uma névoa viva, um movimento imperceptível entre o brilho amarelado da lâmina quase pronta e a penumbra circundante. Sem fazer barulho, abaixou a cabeça, sentindo o calor se infiltrar pelas roupas pesadas e pegajosas de fuligem. O martelo repousava contra o chão com uma lentidão deliberada, como se até o metal hesitasse diante do silêncio sufocante. Você pisou leve, explorando a areia fina sob a sola dos pés, ranhuras suaves que lembravam o delicado toque de dedos imaginários. O tecido de sua respiração entre as narinas era quase um cântico lento, dominado pelo ritmo do fogo e da sombra que espreitava a poucos passos. O seu corpo, exigido até o limite, respondeu com uma lentidão quase meditativa às ordens da mente. Seus dedos deslizaram pelo cabo do martelo, ressoando com a memória dos milhares de golpes dados ali, cada um moldando não só o aço, mas a paciência e a força contida no seu ser. Era um ritual antigo, onde o tempo esticava-se em elos longos e firmes, e cada instante carregava o peso do passado inquieto. Ao girar o martelo na palma da mão, você quase sentiu o eco distante das vozes que aquele lugar guardava, sussurrando entre as paredes gastas. Os seus passos se tornaram medidos, calibrados para absorver o silêncio e, ao mesmo tempo, para não despertar a sombra que parecia antecipar cada movimento. O ar denso exalava cheiro de terra quente misturada a uma pontada metálica, ambiente que parecia fechado em um abraço tóxico entre fogo e madeira seca. A bigorna lançou um brilho afiado quando seu olhar retornou para a lâmina, uma promessa de resistência em meio à ameaça invisível que continuava se esgueirando pelas frestas do espaço. Os seus músculos se alinhavam a essa urgência silenciosa, o corpo tenso como uma corda esticada entre dois mundos. Uma rajada sutil dispersou parte da fumaça, revelando um pouco mais daquela figura indefinida. O contorno vacilava, oscilando entre formas humanas e abstrações fugidias. Você sentiu o cheiro de algo diferente na brisa. Um aroma quase perdido no tempo, uma amálgama sutil de madeira antiga molhada e cinzas frias. Era como se o passado daquela forja insistisse em recolocar-se diante dos seus olhos cansados, convidando-o a um jogo silencioso, onde a vitória dependia da atenção fragmentada entre luz e ausência. O martelo subiu lentamente, o braço obedecendo um ritmo cadenciado que reverberava no seu corpo inteiro. Cada golpe contra o aço gerava uma reverberação que expandia o espaço e o tempo num acorde metálico alongado. Você sentia a vibração subir pelos ossos, misturar-se ao suor que escorria pela pele e ouvir o crepitar distante da madeira consumida, como o ressoar de um velho cântico que acompanha todo aquele labor. A lâmina respondia com um brilho mais intenso, quase dourado, uma fagulha de esperança que humanidade e calor ainda insistiam em manter vivas. Você deu alguns passos para trás, a areia estalando sob os calcanhares numa dança lenta de delicadeza e cuidado. Os olhos vasculharam a porta da forja, agora apenas uma abertura escura e vazia,
bloqueada momentaneamente pela sombra que continuava ali, imóvel e inquieta. O calor que queimava sua pele parecia subitamente mais frio diante daquela presença invisível. Um frio silencioso, quase cortante, que se instalava na espinha e exigia: gelasse-a. Os sons do espaço ganharam textura. O sussurro das fagulhas lançadas ao ar, o crepitar distante e intermitente do carvão, suaves rangidos das vigas mortas se contraindo em resposta à chama. Tudo se juntava num balé lento e doloroso, uma coreografia feita de detalhes mínimos e importantes para preservar o equilíbrio delicado entre você e aquilo que habitava a sombra. E então, um movimento sutil, um tremor ligeiro na fumaça, como se algo exalasse um suspiro reprimido, uma respiração quase humana que se misturava ao calor e à poeira. Você prendeu a respiração, deixando o martelo quieto à sua frente, uma ponte entre o presente pesado e os segredos que ameaçavam se revelar na penumbra. Os seus passos lentamente conduziram você mais perto daquela barreira incerta, cada detalhe ampliado pela vigilância exaurida. A areia cobria a madeira com a mesma paciência, antiga das estrelas que iluminavam o céu distante enquanto a sombra parecia tomar forma, sustentada pelo ar que tremulava carregado e quente. Um fio de luz fina atravessou o interior escuro da forja, delineando contornos na fumaça, capturando o instante antes da queda da escuridão. E você soube, quieto, tenso e resoluto, que ali, entre a forja, o fogo e o aço, a próxima respiração traria consigo não só o calor da chama, mas o sopro implacável de algo oculto, um segredo que aguardava, paciente e silencioso, para ser finalmente enfrentado. Você sentiu o calor da bigorna recuar por um instante como se o próprio fogo tomasse fôlego para uma nova investida silenciosa. A sombra que bloqueava a saída parecia enrijecer, tomava ar junto com você, num compasso invisível entre respirações que se arrastavam lentas e pesadas. Seus pés descalços, embebidos na areia fina e quente, mal moviam as partículas para não revelar sua presença, e seu corpo inteiro assumia a postura trêmula de uma corda esticada entre o alívio e o perigo iminente. O martelo repousava pesado na mão, uma extensão da sua determinação e, ao mesmo tempo, uma âncora contra o frio intrusivo que se insinuava pela fumaça densa. Você percebeu o contraste agudo entre a aspereza do cabo marcando sua pele e a suavidade quase traiçoeira do ar que brincava discretamente à sua volta. Um sussurro invisível que parecia carregar promessas e advertências. No espaço saturado do fogo e do metal incandescente, cada som ecoava com uma nitidez quase cruel. O rangido lento das tábuas antigas, o pulso irregular do aço sendo moldado, o estalo delicado de fagulhas se desprendendo, como delicadas estrelas em queda. Você deu um movimento suave, quase imperceptível, para afastar a fumaça que picava seus olhos, sentindo a aspereza das lágrimas que se formavam e escorriam lentamente, provocadas pela brisa quente. O reflexo da lâmina dourada quase pronta brilhou por um breve instante, um lampejo que lhe ofereceu um pequeno consolo diante da tensão que apertava seu peito. Era uma promessa, não de paz, mas de continuidade, de que aquele ritual de fogo e sombras ainda tinha um tempo a cumprir. Porém, a sombra não se dissolvia.
Ela flutuava ali, oscilando com lentidão quase hipnótica, pulsando e recuando como se a própria forja respirasse um ritmo ancestral desconhecido. Seus olhos buscavam qualquer ponto fixo, uma anomalia entre as chamas que tremeluziam e a penumbra que tudo engolia. E no profundo sussurro do fogo, uma nova sensação, a de que um segredo mais antigo, mais pesado, que o calor que te cercava começava a se infiltrar no ambiente. Você recuou um passo, sentindo o calor da areia sob as plantas dos pés, um atrito gostoso, um lembrete silencioso do mundo tangível em que estava preso. As paredes de madeira antiga pareciam se fechar mais uma vez, seus anéis de história sussurrando nas frestas, contando histórias que você não podia decifrar completamente, mas que de alguma forma lhe envolviam numa espécie de abraço pesado, carregado de expectativa. O ar seguia espesso, impregnado daquele cheiro entre ferro e fumaça. Um perfume áspero, forte, que grudava na garganta como um desafio. Você sentiu o suor escorrer com mais força, deslizando por entre os músculos tensos do braço enquanto levantava o martelo num movimento lento e deliberado. Cada golpe era uma canção antiga, uma marcha sem pressa que desenhava o contorno do seu esforço e da sua resistência. A bigorna respondeu com um brilho vívido. Cada impacto reverberava pela estrutura da forja e acendia minúsculas chamas no carvão queimada. Fagulhas que caíam como chuva silenciosa sobre a areia. O tempo parecia se esticar, transformando minutos em eternidades de concentração e espera. Você notou a pele da mão ligeiramente escamosa onde o cabo do martelo pressionava, sentindo o familiar incômodo, que era ao mesmo tempo sinal de luta e de sobrevivência. O ar quente envolvia seu corpo até que cada respiração soava como um sussurro em um túnel longo e estreito, e cada batida do seu coração pulsava não só em seu peito, mas parecia reverberar em toda a estrutura daquele lugar cansado e antigo. De repente, um som quase imperceptível cortou. Um leve estalo que não vinha da bigorna, nem do carvão, nem mesmo das tábuas que rangiam. Era algo diferente, um som orgânico, furtivo, que parecia nascer entre o calor e a fumaça. Seus músculos se tensionaram e, apesar do peso do martelo, seu corpo se moveu com uma calma precisa, coordenada por uma cautela quase meditativa. Seus passos percorreram o chão rachado com silêncio reverente, espalhando areia delicadamente, reafirmando o limite invisível entre segurança e ameaça. A sombra adiantou-se, uma presença que vinha do limite da visão, uma mancha que se transformava lentamente em uma figura que você ainda não podia compreender, uma manifestação fugidia de algo escondido, velho e singular na língua muda da forja. Você sentiu o ar gelar por um breve instante, o que arrepiou a pele no suor quente, mesmo enquanto a chama da bigorna pulsava firme ao seu lado, uma dança sutil entre o frio quase fantasmagórico e o calor visceral que arranhava a superfície da sua pele. Você se aproximou lentamente da parede mais próxima, deixando seus dedos encontrarem o alívio áspero da madeira queimada, a textura marcada por décadas que não registravam sua presença, mas que naquele momento pareciam acolhê-lo silenciosamente. Os olhos faiscaram para a lâmina, que agora refletia uma luz distante, um dourado triste e frágil. Aquela chama tênue era um baluarte,
uma âncora para sua mente, ainda tão dependente do peso do martelo e dos ritmos instáveis do fogo. Seu corpo recuou levemente, sentindo a areia sob seus pés, como um leito familiar e inquietante ao mesmo tempo. O calor e a sombra continuavam seu duelo silencioso, envolvendo aquele espaço em uma tensão longa, esticada, onde cada respiração parecia trazer um segredo novo, inadiável. O tempo se desdobrava e você sabia que o próximo movimento seria decisivo. Não uma explosão de força, mas um gesto lento, carregado de significado, na fronteira tênue entre o presente e o que ainda estava por vir. Então, um estalo final ressoou diferente. A fumaça se adensou ainda mais e a sombra tomou forma completa, por um momento breve demais para ser capturada pela visão, mas persistente na sua sensação. Você sentiu o ar tremendo, como se a própria forja sussurrasse seu aviso mais antigo e definitivo. E ali, naquele silêncio rachado pelo calor, a certeza. O próximo passo mergulharia você numa escuridão que não seria apenas de fumaça ou sombra, mas uma escuridão de revelações aguardando para ser enfrentada. Você se moveu com a lentidão calculada de quem conhece cada centímetro daquela forja, os pés descalços buscando a firmeza da areia fina que ainda guardava o calor. Silente dos minutos anteriores. A sombra que antes parecia um enigma gaseificado ganhava contornos tênues, dançando entre o vislumbre ardente da lâmina moldada e as chamas difusas que lambiam preguiçosas o carvão resfriado. O ar pesado se misturava com uma brisa quase imperceptível, carregando um leve aroma entre o ferro queimado e a madeira molhada. Um cheiro antigo, vital, como se aquele espaço respirasse em segredo, guardando memórias em cada fenda de sua estrutura. A noite avançava suavemente e o crepitar intermitente do fogo sussurrava histórias às sombras que se esticavam nas paredes rachadas. O aço reluzia ainda quente, misturando tons dourados e vermelhos profundos, seu brilho pulsante acompanhando o ritmo compassado da sua respiração. Você sentia o toque áspero do martelo em sua mão como uma extensão do seu próprio corpo. Uma ligação que impunha calma e determinação enquanto seu olhar se prendia naquela forma viva que o metal começava a assumir. Cada golpe era um gesto lento e necessário, uma dança repetida que parecia interromper o fluxo do tempo. A vibração da bigorna percorria seus ossos, misturando-se ao suor que escorria pela testa, descendo em linhas finas pela nuca e pelos braços. O som do metal encontrando o aço se tornava uma canção antiga, quase meditativa, que preenchia o espaço entre o peso da responsabilidade e a quietude da concentração. Você sentiu a areia ceder suavemente sob a sola dos pés, como se o chão respirasse com você, acompanhando seus movimentos cuidadosos. O ar ao redor carregava agora uma sensação de expectativa, o calor misturando-se ao frio sutil da fumaça que se arrastava por entre as vigas, criando uma névoa translúcida que envolvia tudo em um abraço tênue e inquietante. Cada detalhe parecia amplificado.
o rangido distante da madeira que cediam levemente, o estalo das fagulhas que explodiam ao acaso, a respiração irregular do próprio espaço que o cercava. O martelo baixou por um instante, seu movimento pausado como o suspiro de um corpo exausto. Os dedos tocaram a lâmina que começava a tomar forma, sentindo o calor vibrante que emanava do metal quase completo. Um brilho tênue, quase melancólico, refletia em seus olhos cansados, uma promessa silenciosa de que o esforço não seria em vão, mesmo diante das sombras que insistiam em se prolongar. A tensão no peito aliviou-se por breves segundos, como um raio de sol entre as nuvens carregadas, um instante onde o medo e a esperança se encontravam em equilíbrio delicado. Mas o silêncio não durou. Algo sutilmente mudou no ar, uma ondulação mais densa, um movimento tão gradual quanto decidido. A fumaça pareceu intensificar seu abraço, tornando-se uma cortina espessa, que limitava sua visão, ao mesmo tempo que amplificava os outros sentidos. Seus pés buscaram firmeza na areia, que agora se apresentava como um tapete escorregadio. Cada passo era um convite à atenção redobrada. Você sentiu o cheiro diferente que veio junto com o reforço da névoa. Notas de terra úmida, musgo frio, talvez até um resquício de chuva esquecida. Era um contraste delicado contra a carcaça de fuligem e ferro quente que dominava o ambiente. Um arrepio percorreu sua espinha, não exatamente de frio, mas de um reconhecimento silencioso, uma sensação de que algo além da forja despertava, algo que olhava para você com olhos invisíveis. A sombra moveu-se novamente, lenta, quase imperceptível, deslizando contra as paredes, fundindo-se às vigas antigas que rangiam como se respirassem. Junto com você. O martelo em sua mão ganhou um peso que ia além da matéria. Era o peso dos momentos que precedem o desconhecido, um chamado à coragem silenciosa para enfrentar o que esperava além da chama imóvel. Você deu um passo de cada vez, cuidando para não quebrar aquele pacto antigo entre equilíbrio e atenção. O calor pulsava na pele, acendendo pequenas brasas sob a roupa pesada, e as gotas de suor formavam rios tímidos que serpenteavam por entre os músculos em tensão. A bigorna reluziu com o choque final de um golpe compassado, seu eco prolongando-se como uma canção ancestral que encontrava resposta no silêncio profundo. Lentamente, você se alinhou à nova figura que emergia da fumaça, etérea e concreta ao mesmo tempo. Uma manifestação que os olhos cansados tentavam decifrar, uma presença que combinava o toque áspero da madeira queimada com a fluidez fugidia do vento que passava pelas frestas. Era uma forma que ainda não tinha nome, mas que falava em gestos velados, em intenções escondidas no jogo de luz e sombra. Seu corpo se preparava para agir no instante que se soubesse necessário, mas a mente buscava acalmar o tumulto interno, fixando-se na lâmina quase completa, no brilho que brilhava como uma estrela distante. A areia sob os pés parecia reter a memória de cada movimento, a textura áspera e constante, um remédio para o coração acelerado. O ar se tornou denso, impregnado pela fumaça e pelo suspense, enquanto um sussurro antigo, quase inaudível, ecoava nas paredes da forja. E então, como um véu que cai lentamente, a sombra tomou forma completa. Seu contorno era amplo e indecifrável, uma massa imponente que se aproximava sem pressa,
absorvendo a luz e espalhando um frio que gelava as raízes do seu corpo. O martelo sentiu a pressão daquele momento, pesado não apenas no cabo, mas no espírito que até então se mantinha sóbrio. Você permaneceu imóvel, o suor escorrendo com lentidão insistente, o olhar fixo naquele ser sem rosto que parecia ser, ao mesmo tempo, guardião e desafio. Por entre o crepitar das últimas brasas, o ar tremia em silêncio. O calor da bigorna foi então apagado por uma sombra fria e definitiva, marcando o instante em que o tempo, até então dobrado pela rotina e pelo fogo, finalmente se desfez. E você soube, com a exatidão de quem sente as raízes se soltar do chão, que a forja teria sua última batida, não no aço, mas no silêncio arrebatador que antecede o salto para algo ainda não revelado. Você sentiu o ar mudar, uma pressão sutil que se assentou como um manto invisível sobre seus ombros cansados. A sombra, antes tênue e disforme, ganhou volume, um sussurro de matéria que se arrastava quase imperceptível contra a madeira antiga. Seus pés continuavam embebidos na areia fina, cada passo um ato cuidadoso, como se o chão guardasse seus murmúrios. A fumaça engolira um pouco da luz, e com ela, a segurança que seus olhos tanto buscavam. No ar denso, seu corpo respirava lento. Cada inspiração rascava o ferro que esquadrinhava sua mente fatigada. A bigorna parecia um coração pulsante, vibrando em sintonia com a essência daquele espaço ancestral. Segurava o martelo firme, quase parte da sua pele, enquanto a lâmina brilhava com uma melancolia tímida, seu calor misturado a uma luz dourada que insistia em desafiar o abafamento da fumaça. Você sentia o contato abrupto entre a rugosidade da madeira e o aliado incandescente em suas mãos. Uma convergência onde as texturas da sobrevivência se faziam tangíveis. A forja respirava, expelindo pequenos sopros entre os rangidos da madeira, sons que eram como palavras mudas de um passado que não descansava. Um cheiro denso, uma mistura de ferro queimado e terra molhada, se insinuava no ar, como uma sombra de chuva perdida entre o calor. Você percebeu o contraste do frio que ora beijava a pele em um sopro traiçoeiro, agora prolongado pela fumaça, que se tornava cada vez mais espessa. O calor da bigorna e o frio da névoa criavam uma dança contraditória na sua pele, um lembrete constante de que ali o equilíbrio era frágil, prestes a se romper. A presença diante de você consolidava-se como um muro invisível, um convite velado a um diálogo silencioso entre o fogo e a sombra. Passos cuidadosamente calculados levaram suas mãos de volta ao martelo, cada movimento se arrastando no tempo, como se a lentidão fosse o único escudo contra o que ameaçava envolver aquele ambiente. A textura do cabo, áspera e gasta, trazia a lembrança de outros tantos golpes, outras tantas noites de luta silenciosa. O aço reluzia, em tons que se misturavam em um brilho dourado e avermelhado. Uma chama tímida que insistia em não se apagar. Cada som, o estalo das fagulhas, o pingar lento do suor pelo seu rosto, os rangidos da madeira arqueada, formava uma trilha sonora quase meditativa, curvando o tempo para que a sensação de agora não escapasse. Os seus dedos deslizaram pelo cabo,
sentindo a familiaridade do peso e o calor que subia lentamente pelas mãos. Você espalhou mais uma camada de areia com movimentos poderosos e precisos. Seu toque repousando na textura áspera, como se memórias invisíveis fossem depositadas em cada grão que repousava calmamente no chão. A repetição tornava-se ritual, um compasso sagrado que te ligava não só à forja, mas à essência do momento. Um ato que se alongava num bailado silencioso entre o passado e o que estava por vir. O silêncio novamente ampliou-se, tão grande que parecia preencher toda a forja, dobrando-se sob o peso da respiração lenta e cálida que escapava dos seus pulmões. A sombra oscilava, vacilava como um convite e uma ameaça. Seus olhos captavam detalhes fugidios, o tremor da fumaça, o brilho quase imperceptível da lâmina, que se afastava e aproximava, como se tivesse vida própria. Você sentiu a pele arrepiar quando um leve frio escorria sobre o suor, quente em sua nuca, e por um instante o tempo perdeu seus contornos rígidos, dissolvendo-se em uma espera aguda e silenciosa. Você deu um passo para frente, a areia escondendo o som quase imperceptível do seu movimento. O carrasco contraste entre o calor abafado da forja e o frio veloz da sombra crescendo tornou-se sua nova realidade. A lareira distante estalava ainda, provocando rajadas fugazes de luz que desenhavam as bordas da figura que você tinha à frente. Um vulto impreciso que adquiria forma com a exalação do ar quente. O cheiro ácido do ferro se misturava ao da madeira queimada, compondo um perfume pesado que parecia envolver seu corpo e mente em um abraço ambíguo. Você sentiu a respiração dolorosamente pesada, enquanto o martelo deslizava em um arco lento, golpeando a lâmina com um som que reverberava em ecos longos. Uma cadência que quase pulsava em consonância com o ar espesso e preguiçoso. Cada golpe era uma declaração silenciosa de resistência. Você, o aço, o fogo e a sombra, entrelaçados em um ritual de lenta persistência. O calor da bigorna impregnava o ar e o seu corpo, enquanto a sombra se movia um pouco mais próxima, sem pressa, como se testasse sua vigilância. A lâmina, quase pronta, brilhava com uma luz que parecia vir de dentro, um ouro embrulhado em silêncio, um fragmento de esperança envolto em cinzas. O martelo repousou por um momento sobre a superfície quente da bigorna, enquanto seus dedos escorregavam pela areia morna, redescobrindo o toque focado na textura familiar. Um lembrete sutil de que, apesar do peso que carregava, você seguia ali, presente e atento. Foi quando a sombra esqueceu-se de ser apenas escuridão. Num movimento lento, ela curvou-se, deslizando pelo ar denso com uma forma que começou a definir-se, como um espelho distorcido do que você sabia ser real, um reflexo sem rosto que carregava um estranho magnetismo. Seus olhos se fixaram naquele contorno que se desfazia e se materializava entre a fumaça estrelada de faíscas, portando uma promessa muda, um segredo aberto entre o calor suportado e o medo latente. Você levantou o martelo com um peso renovado, sentindo as pulsações da chama e da sombra,
como se fossem partes de um mesmo organismo. O ar ao seu redor parecia suspenso, preso em uma teia de silêncio e expectativa que parecia exalar da própria forja, um ápice silencioso antes do salto para o desconhecido. Então, um arrepio percorreu sua espinha, e você soube, sem precisar olhar para trás, que a próxima faísca não seria apenas um lampejo no aço, mas a centelha de algo que mudaria tudo. E ali, sob o teto baixo e o calor implacável, entre o brilho e a sombra, você sentiu a fronteira entre o que foi e o que viria se estreitar numa linha que prendia a sua respiração. E no instante em que esse fio se rompeu, o mundo pareceu silenciar, à espera da próxima batida. Você permaneceu imóvel, deixando que a sombra se acomodasse no canto oposto da forja, ali onde o calor perdeu o fôlego e a fumaça parecia mais densa, quase líquida. Seus olhos, ainda presos naquele vulto esfumaçado, captavam cada pulsar fraco das chamas sobreviventes no carvão, enquanto seus pés descalços afundavam na areia, sentindo o chão quente que guardava o eco dos passos silenciosos. O martelo descansava pesado em sua mão, uma âncora que o prendia àquele momento tão frágil. O ar ao seu redor parecia parar, denso e parado, saturado pelo cheiro forte de ferro queimado e terra úmida, um perfume antigo que se entranhava em sua pele. Você sentiu o toque frio da fumaça deslizando pelo pescoço, um sussurro gelado que se chocava brutalmente com o calor quieto da bigorna que emanava sob sua pele. O contraste fazia sua respiração vacilar por instantes. Um jogo sutil entre o fogo e o frio, entre a força palpável do metal e o invisível que se impunha como uma ameaça silenciosa. Os rangidos das tábuas, normalmente abafados, agora soavam nítidos, como o cântico de um passado esquecido que acordava naquele recanto antigo. Você colocou a palma da mão contra a parede de madeira, sentindo sua aspereza áspera, a textura marcada pelo tempo e pelas histórias que aquele lugar guardava. A parede parecia pulsar, quase como se respirasse junto contigo, compartilhando a tensão que se acumulava lenta e inexoravelmente no ar. Movendo-se com um cuidado quase reverente, você deu um passo para o lado, deixando que a areia fina sob seus pés cedesse suavemente ao toque. Cada movimento soava abafado, e a sombra, inquieta, parecia acompanhar os seus gestos com uma lentidão zombeteira, como se brincasse de esconde-esconde na penumbra. Você percebeu que, apesar do silêncio pesado, havia uma energia vibrante no espaço, uma expectativa acumulada que carregava consigo o peso de segredos que nunca deveriam ser quebrados. O martelo voltou a se erguer, firme e seguro, seu cabo puxando novamente o suor para as pontas dos dedos, enquanto a lâmina diante de você brilhava com um tom dourado murchado. O calor do metal fazia oscilar suavemente as partes da fumaça, que agora se tornavam mais espessas, formando véus que flutuavam preguiçosamente no ar parado, convidando você a observá-los como quem dissolve em transe. A forja inteira parecia um organismo vivo, batendo seu lento coração feito de fogo e sombra. Você golpeou o aço, devagar, cada batida reverberando em ondas longas que balançavam as tábuas e ecoavam nos cantos escuros. O som era metálico e cheio, mas nunca abrupto, formando uma linha firme de cadência que parecia desafiar a dureza do tempo ali atado.
Com cada impacto, uma pequena fagulha se soltava e trançava com ar denso, subindo preguiçosamente e apagando-se na névoa espessa. A dança dessas faíscas tinha a delicadeza de um último suspiro, um lampejo breve de vida no meio do silêncio grave. Você sentiu os músculos se ajustarem, a exaustão se misturando à concentração, enquanto a sombra ao fundo ganhava profundidade, começando a tomar uma forma sem nome, que parecia tanto acolhedora quanto ameaçadora. Seu corpo respondia a ela com uma lentidão calculada. A ameaça está nos detalhes, no sutil vacilar da luz, na textura da fumaça entre seus dedos, nos cheiros que se misturavam e exageravam a própria sensação de perigo latente. A areia sob seus pés tornava-se cada vez mais presente em sua mente, um colchão áspero que absorvia o calor, a umidade, o peso invisível que a sombra carregava consigo. Você espalhou outra camada com movimentos ritmados, ritualísticos, sentindo o conforto daquele gesto repetido, como uma âncora contra a crescente pressão do desconhecido. A rotina mantinha você conectado, mesmo quando a sombra se projetava para mais perto. Sua presença uma barreira quase humana que impunha a dúvida na ponta dos seus músculos. O martelo subiu outra vez, lento e deliberado, e o impacto contra o aço ressoou com uma reverberação mais forte, como se aquele som pudesse romper o silêncio ancestral da forja e revelar segredos guardados por séculos. Você acompanhou com os olhos o brilho intenso que saltou na superfície incandescente, um raio solitário de luz dourada que atravessou os véus de fumaça e pareceu incendiar um ponto frio dentro da sombra que lhe encarava. A temperatura da forja parecia oscilar, como se o fogo vacilasse entre o calor sufocante e um frio cortante, e seu corpo todo sentiu essa mudança com uma nitidez aguda. O suor escorria lentamente, pintando trilhas brilhantes que congelavam um instante antes de evaporar no ar quente. A sombra se moveu, lenta, curta, quase resignada, mas firme. Uma presença que agora se definia mais do que nunca, não pela forma, mas pela pressão silenciosa que impunha ao espaço. Você deu um passo cuidadoso em direção à saída, os pés arrastando levemente a areia, criando um sussurro que se perdeu entre o crepitar ausente do fogo moribundo. A lâmina estava quase pronta, sua superfície reluzindo com uma cor que parecia conter todos os pesos e promessas daquele espaço ancestral. A sombra, entretanto, não recuava. Em vez disso, parecia se estender, esticar-se como uma cortina que lentamente bloqueava a entrada da luz, tornando o ar entre vocês cada vez mais frio e denso. Por um instante, o mundo se resumiu a esse espaço fechado, onde o fogo enfrentava a escuridão e onde você se encontrava exatamente entre os dois, preso em um limiar. Então algo mudou no ar. Um som, quase um suspiro, talvez a madeira cedendo de leve ou a fumaça, dançando em espiral, mas o suficiente para fazer seu coração acelerar de novo, firme, concentrado. E naquele instante tênue, entre o brilho da lâmina e a sombra que não cedia,
Você soube, sem dúvida, sem medo, mas com uma urgência silenciosa, que o próximo movimento da forja não seria seu. Que algo ali, invisível e inescapável, já havia escolhido o seu momento para se revelar. O ar na forja parecia finalmente ceder ao seu toque. A fumaça aliviava seu peso e o calor, antes sufocante, agora se cruzava com uma brisa leve, quase tímida. O cenário que antes tinha sido um campo de batalha entre sombra e fogo ganhava contornos mais nítidos, como se o tempo, cansado após tanto esperar, resolvesse desacelerar para dar espaço à resolução. Você sentiu os pés sobre a areia fina e quente, que já não queimava impiedosamente, mas acolhia de forma generosa o seu peso, acompanhando cada respiração profunda que desenhava no ar a melodia calma da perseverança. O martelo, antes presságio e âncora das tensões invisíveis, repousava agora com a naturalidade de um amigo fiel, complemento silencioso da sua força e paciência. A sombra que há pouco parecia um monstro implacável deixou de ser ameaça, para tornar-se presença, um reflexo quase tangível dos seus medos e dúvidas, agora entrelaçados com a solidão que só a forja conhece. Ela se diluía no ar morno, transformando-se numa névoa leve e difusa que parecia convidar você a encerrar o ritual, ou talvez a aceitar o fim daquele instante sagrado. O aço diante de você, a lâmina tão esperada, brilhava com um dourado tênue, um suspiro de luz que abria fendas silenciosas na escuridão acumulada. A textura do metal quente carregava a cicatriz de cada golpe, cada pressão, cada hesitação transformada em força. Era o legado palpável de tudo que lançou você ali. Um testemunho de resistência, de paciência e, finalmente, de domínio. Você baixou lentamente o martelo, respirando com calma, deixando o eco do último impacto se infiltrar no silêncio agora acolhedor. As paredes gastas da forja pareciam relaxar, acompanhando o seu ritmo, oferecendo seu abraço silencioso, feito de madeira antiga e fuligem. O ar fresco que entrou pelas frestas contava uma história simples, mais poderosa. O fim do desafio e o início da paz. Sobre a bigorna, o brilho da lâmina dançava sob a luz amarela que filtrava a fumaça tênue. Uma promessa cumprida em silêncio. E enquanto seus olhos percorriam os contornos daquele pedaço de metal, você sentiu uma transformação sutil, como se a forja inteira respirasse junto, exalando o alívio contido durante horas. O calor que antes parecia uma punição tornou-se uma lembrança distante, um suspiro de fogo que agora aquecia apenas a alma. As sombras, antes pesadas e ameaçadoras, afastaram-se em consonância, cedendo lugar não a uma escuridão inquietante, mas a uma penumbra confortável, quase maternal. O silêncio que permaneceu fez um convite velado para que você pudesse simplesmente existir, esvaziar-se da tensão, deixar a mente repousar sobre aquilo que fora conquistado. O cheiro do ferro queimado, misturado à madeira molhada, ainda dançava no ar, mas já não sufocava. Era um perfume de memória, de história pronta para descansar, abraçando a forja
como um antigo velho que fecha os olhos depois de uma última longa jornada. Você sentiu esse respirar lento da casa de fogo e sombra sussurrando que, enfim, o ciclo se completava. Você olhou para as suas mãos, marcadas pelo esforço e pelo tempo, e encontrou nelas a força mansa da sobrevivência. O suor seco, a areia grudada, as marcas do uso, tudo agora era testemunha silenciosa de que aquele lugar e você tinham chegado ao fim de uma dança tão árdua quanto bonita. Sem pressa, você deixou que o martelo repousasse em seu colo, o último companheiro na travessia de uma noite tão longa quanto reveladora. Ao longe, um último estalo da madeira anunciava o repouso, um som tão sutil quanto um suspiro de alívio. Você deu um passo para trás, sentindo o chão sob os pés acolher seu corpo cansado e a mente finalmente se desprender do peso das sombras que dançaram por tanto tempo. O mundo lá fora continuava, talvez indiferente, mas aqui, naquele espaço pequeno e ancestral, tudo estava em harmonia. Você fechou os olhos, sentindo o calor do fogo se transformar em uma memória cálida que tocava o peito com ternura. Não havia mais presságio, nem sombra, apenas a lenta certeza do fechar de um ciclo, do cumprimento do dever, da calma que chega depois da tempestade. O martelo, a fumaça, o metal e você, unidos por um instante eterno que, mesmo nas limitações do tempo, ganhava uma duração quase infinita. E ali, sob aquele teto baixo e velho, você permitiu que a serenidade caísse suave, como uma brisa noturna que acompanha o dormir tranquilo. O silêncio preenchia cada vão, aquecia cada canto, embalando você para um descanso merecido. A forja cessava seu canto feroz para se tornar, enfim, um santuário onde o repouso se fazia possível. Um abrigo de paz em meio ao mundo inclemente. Você abriu os olhos, pela última vez naquele espaço, sentindo que, apesar do esforço e das sombras, algo primordial permanecia intacto. A promessa de que, mesmo quando o fogo parece extinguir-se, ele renasce sempre em brasas quietas, prontas para iluminar os dias que virão. O martelo aguardava repousado, a lâmina repousava calma, e o calor, ainda vivo, embalava seu corpo e sua mente. A forja dormia, e com ela você também podia finalmente se entregar ao silêncio manso, ao abraço confortante da noite. E assim, com o ar impregnado de história, suor e alívio, a forja fechava seu capítulo final, dissolvendo-se em sombras suaves sob o véu tranquilo do crepúsculo, que agora selava a jornada. Você respirou uma última vez, sentindo o peso desaparecer, e permitiu que a escuridão macia da noite o envolvesse, serenando pensamentos, acalmando a alma, pronto para descansar, para sonhar.